Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar nossa live aqui. Já deu tempo de tolerância para todos entrarem na reunião. É, bom, para quem não me conhece, meu nome é Marilane, mais conhecida como Mari, e eu trabalho no back-office. Eu trabalho aqui na parte de contratos, extratos, aditivos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cadastro, né? Aqui eu vou compartilhar minha tela com vocês. É, então, eu trabalho no comercial, eu não trabalho sozinha, a gente tem uma equipe aqui, que sou eu, Rafael Nunes, Cláudia Mara e Guilherme Henrique, que me ajudam, me dão todo o suporte lá. Sem eles, eu não conseguiria, é, né, desenvolver um trabalho bacana junto com vocês. A gente aqui do back-office. Travou aí, Mari. Tá mudo, Mari. A apresentação está aparecendo para vocês? Tá sim. Sim. Então, dando continuidade aqui, desculpa. São, né, a nossa equipe é composta, né, por mais essas pessoas e eu tô querendo aumentar essa equipe aí, mas dependo de vocês para isso. Bom, a gente tem, eu vou passar um pouquinho da importância do cadastro para vocês. Pessoal, dá para fechar o microfone, por favor? Bom, a gente tem o cadastro, tem gente com o microfone aberto. É o da Thaís Gomes que está aberto. Obrigada. O cadastro, pessoal, é muito importante para a empresa, né? Não só para a empresa, como para vocês também. Por quê? A gente vai ter uma venda mais sadia, né? Uma venda correta e que a gente vai até mesmo passar para o cliente todas as informações que ele necessitar depois. Então, a gente precisa que o cadastro do cliente principal, como de todas as outras partes, seja muito bem feito. A gente precisa de um e-mail correto, a gente precisa do número de telefone, que é muito importante também. Inclusive, se a pessoa tiver um segundo número também, né, tem que cadastrar esse segundo número. Por quê? Quando a gente precisa emitir um boleto para esse cliente ou entrar em contato com ele para falar a respeito de entrega de chaves, ou passar qualquer outra informação para ele a respeito da obra, soltar algum comunicado, né? Então, a gente precisa principalmente dessas duas informações muito corretas no sistema. E a gente sente isso. Eu procurei o pessoal da cobrança, jurídico, fui conversar com o pessoal do contábil também. É, a gente tem que ter esse cadastro sadio. A renda cadastrada, ela vai influenciar no imposto que a empresa paga. Então, assim, todo o cadastro dos clientes tem que ser muito bem feito, tá?
O cadastro dos fiadores, quando é uma pessoa que é casada e cadastra só uma pessoa, só um dos cônjuges, essa fiança não vai ser válida perante a justiça, caso a gente precise ingressar com alguma ação. Então, assim, eu quero mostrar para vocês que aqui o back-office, quando a gente barra alguma coisa, dá alguma pendência em contrato, não é em prejuízo de vocês ou que a gente está querendo pegar no pé de alguém, é porque nós somos a ponte entre vocês e o restante da empresa. Os nossos contratos, eles são auditados, então a gente precisa de ter um cadastro correto, um contrato muito correto. Lá na frente, isso pode virar um aditivo ou um distrato. A gente sabe que após o contrato, a gente precisa fazer essa cobrança, às vezes, judicialmente. Então, assim, se a gente não tiver tudo muito correto, isso vai impactar para a gente negativamente. Então, a gente não vai ter uma empresa tão saudável. A gente precisa desse cadastro, né, muito certinho. Bom, em relação ao e-mail, eu peço que vocês façam o e-mail teste com o cliente e com todas as pessoas que vão assinar no contrato. Por quê? Quando a gente emite o contrato e envia para o cliente, às vezes volta com pedido de pendência para corrigir e-mail. E hoje em dia isso é muito ruim, ainda mais quando é e-mail do fiador. Por quê? Sai no contrato o e-mail do comprador principal e sai o e-mail dos fiadores. Então, às vezes já assinou ali o comprador, o cônjuge dele assinou um fiador, aí o cônjuge do fiador está com o e-mail errado. Então a gente vai ter que cancelar esse contrato para reenviar e todo mundo assinar novamente. Olha o desgaste que é para vocês, para o cliente ficar assinando mais de uma vez o mesmo documento, né? Então, assim, é muito importante que vocês tenham bastante atenção em relação ao e-mail, né? Na hora que for pegar com o cliente, pega ali, anota num papel ou na tela do computador, pede para o cliente conferir, ver se é aquilo mesmo, tá ok? De repente, o ideal mesmo é, como eu já falei, é mandar um e-mail teste para o cliente. Número de telefone, igual eu já falei, cobrança sente muita dificuldade em relação aos números de telefone que vêm cadastrados, tá? E outra coisa que impacta aqui para a gente na hora que a gente está gerando o contrato é a forma como é cadastrado esse telefone, tá? No segundo item aí da apresentação tem para vocês. Tem que vir. Na hora que vocês estão cadastrando, é só clicar na. Tem alguém com o microfone aberto. É só vocês clicarem na bandeira do Brasil lá que já puxa o mais 55, tá? Logo após, sem espaço, sem hífen, sem nada, sem parênteses, vocês vão colocar o DDD e o número do telefone. Tem que ser dessa forma porque eu quero? Não, é por conta do sistema, tá? Se não tiver dessa forma, não integra com o Mega, porque aqui na empresa vocês usam o CV para fazer todo o cadastramento do cliente. Só que quando o contrato volta, que a gente assina o contrato, que a gente vai repassar esse contrato para o financeiro lançar, tem uma integração com um sistema chamado Mega. Então, assim, se não tiver o telefone nesse padrão, o contrato ele não integra, tá? Então, dá erro na integração, a gente tem que acionar a TI, então é bem enjoadinho. Mas aí eu peço a atenção de vocês nesse cadastramento do número de telefone também, por favor. E cadastrar número de telefone correto, ainda mais agora que a gente vai começar com a Encash também, que eles também precisam de telefone, né, para entrar em contato com o cliente, a gente precisa do número certo, tá? Bom, aqui mais para os coordenadores, tá? No CV ali quando vocês vão cadastrar a reserva efetivamente, lá na aba Informações, no campo de observações, preencher. Eu vejo, eu nem volto muito o contrato, mas eu peço a atenção de vocês que nessa primeira parte, onde tem cliente, registro ITBI, fiador, essa parte geralmente sempre tem um errinho ou outro, mas eu peço a atenção de vocês também
Como eu já falei, nós somos auditados, eles pegam tanto o sistema quanto o contrato, então eles olham tudo, tá? E eu preciso que vocês passem a preencher isso bem certinho também. A condição de pagamento. Quando vão cadastrar a condição de pagamento, vocês têm que. Eu estou vendo que eu estou voltando muito contrato, porque o financiamento do cliente, ele é 80% do menor valor, seja o valor de venda ou seja o valor de avaliação. E nessa conta não entra o subsídio, tá? É, usem essa regra básica que a gente vai evitar bastante, assim, de eu voltar ao contrato, de dar pendência, tá ok? E também uma coisa que eu vejo, às vezes tem contrato que vocês colocam, assim, bonificação que não tem necessidade, né? Conferir se está ali a série tudo certinho, às vezes, quando é mensal, vocês colocam intermediário ou contrário. Às vezes colocam lá na bonificação, coloca financiamento, né? Não pode usar mensal tem que ser mensal e mensal 01, tá? A mensal 01, inclusive, o cálculo da data, eu já disponibilizei uma planilha para vocês calcularem a data de início da mensal. Eu preciso que vocês utilizem essa planilha, porque é uma coisa que vem bastante errado também para gente, tá? E assim, tem que vir tudo certinho para a gente evitar de, às vezes, lá na frente fazer um aditivo ou até mesmo destratar esse contrato, né? Porque vai que vocês coloquem ali na empolgação, colocam um valor de financiamento que a gente sabe que o cliente não vai conseguir. Então é melhor a gente ser realista, né? E como eu já falei, para a gente também ter uma venda bem saudável, né? Para a gente ter uma empresa saudável, de repente aí conseguir mais bônus para vocês, né? Então, isso tudo que a gente faz influencia. Então, assim, a gente tem que pensar, não é só ali na hora da venda o meu lado, a gente tem que pensar que dali, a partir do momento de você, está startando a empresa inteira, né? Vai passar aqui pela gente, pela nossa conferência, mas lá na frente vai passar pelo contas a receber, vai passar por todo mundo. E o que entra para a empresa é muito importante, né? Para a gente poder ter uma empresa saudável, sólida no mercado, né? É, o cadastro de corretor também, e imobiliária, aqui também é mais para os coordenadores. Tem que ter, todos têm que ter Cresce, tá? As imobiliárias têm que ter o Cresce PJ, todo mundo tem que ter empresa. Nessa empresa tem que ter o KNAI que está aparecendo aí na tela para vocês, que é o KNAI de corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis, tá? Tem que ter, seja da House ou seja imobiliária, tem que ter o CNPJ, pessoal. Porque isso aí é para pagamento de comissão de todos. Então, se não tiver o Cresce e a empresa, não tem como efetuar esse pagamento. E mais uma vez eu volto a dizer, nós somos auditados, inclusive em relação à comissão, tá? E é importante para ficar uma coisa correta, inclusive para os senhores também, tá? Então, a gente precisa de ter todos os dados muito certinhos. Já foi disponibilizado para os coordenadores uma planilha que eles têm que preencher todos os dados de quem eles estão cadastrando, seja corretor, seja uma imobiliária parceira, tá ok? Bom, o que eu quero deixar aqui para vocês é que, além desse que esse cadastro é muito importante, porque é, a gente começa com os corretores lá na ponta, coordenadores, passa pelo back-office, passa por outros setores. Então, assim, isso aí é uma cadeia. Então, a gente precisa de ter tudo muito certinho, muito bem estruturado, tá? Para que tudo flua muito bem, tá ok? Bom,
Trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um neste todo. Obrigada.